o recente cerco de Israel à cidade de Gaza, ampliando a pressão sobre o Hamas. E a gente conversa agora com o professor doutor Danilo Porfírio de Castro, de Relações Internacionais do UniCeub e também do EDP em Brasília. Tudo bem, professor? Como sempre, obrigado pela gentileza, bem-vindo. Estou à sua disposição. Muito obrigado, sempre. Bom, professor, eu lembro que das outras participações do senhor aqui, o senhor dizia que a guerra ia ser lenta, mas é interessante que as autoridades de Israel estão falando talvez do ápice, porque há o cerco na cidade de Gaza. Não é toda a faixa de Gaza, mas é na cidade de Gaza que fica ao norte. O senhor concorda com essa leitura? Na verdade, Tiago, o que nós vamos perceber aqui é que o governo israelense está querendo criar uma retórica de controle da situação, não é? Não nos esqueçamos que já antes da guerra, o governo Netanyahu já passava por crises. Essa crise, de alguma maneira, né, de legitimidade, de validade, se intensifica com a invasão do Hamas, e agora nós temos também uma situação de angústia por parte da população israelense no desenrolar do conflito dentro da faixa de Gaza, e especificamente a questão da segurança e da vida dos sequestrados, dos cidadãos sequestrados pelo Hamas. Então, de alguma forma, o governo israelense está querendo demonstrar para a sua população, para os cidadãos, que a situação está sob controle, ou seja, o conflito chegou ao quê? Ao seu ponto crítico, mas no sentido de uma resolução. Mas eu insisto, Tiago, é uma guerra urbana, é uma guerra de guerrilha, e que pode trazer certas complicações em termos temporais e, quiçá, logísticos para Israel. Mas aqui nós estamos vendo também o uso do recurso da informação como forma o quê? De instrumentalização da guerra. Professor, nossos comentaristas participam também da nossa conversa. Dora Kramer faz a pergunta. Dora. Boa noite, vou te chamar de Danilo, tá? Porque você já é parceiro nosso aqui, né? A gente conversa toda hora. E eu agradeço, Dora. Eu agradeço. Que bom. Olha só, Danilo, teria milhões de perguntas, mas a de hoje, você acha que essa modulação do discurso norte-americano, do Biden, do Blinken, já admitindo, claro que é uma resposta à pressão internacional que cresce, admitindo a ajuda humanitária, que efeito prático você acha? Primeiro, você acha que vai ter algum efeito e que efeito prático pode ter? O efeito prático será talvez uma remodulação, Dora, do quê? Das ações israelenses dentro do território de Gaza. Eu estou falando de modulação do uso de violência, na perspectiva de o quê? Dos ataques serem mais pontuais e menos massificados, porque essa discussão da retórica do genocídio começa a tomar uma substancialidade que pode gerar para Israel um isolamento político. Então, esse é o primeiro grande ponto. E segundo, viabilizar acesso a recursos humanitários com uma maior facilidade. Eu não sei se você lembra que eu falei há tempos atrás, Dora, da ideia de uma ação militar acompanhada, né, com uma ação humanitária, ou seja, a ação militar escorando uma ação humanitária. Eu ainda acho que os americanos pretendem isso para dar uma legitimidade, mas entre as boas intenções, Dora, e a realidade, a realpolitik, existe um abismo. Estou pagando para ver. Nelson Kobayashi, a sua pergunta. Professor Danilo, um prazer falar contigo, sempre um prazer aprender aqui com suas explicações. E a minha dúvida hoje é em relação à situação dos brasileiros que estão na faixa de Gaza, cerca de 30 brasileiros, né? E já tivemos 2 listas de pessoas que poderiam deixar a faixa de Gaza para serem repatriados e 2 frustrações, os brasileiros não estiverem nenhuma das 2. Com quem o Brasil tem que conversar para que isso aconteça? É com o Egito? É com o governo da faixa de Gaza, no caso o Hamas, ou é com Israel? Quem tem o poder de decidir pela saída desses brasileiros que estão na faixa de Gaza querendo retornar para o Brasil? Kobayashi, também é um prazer sempre estar com você dialogando. Bom, vamos lá. A situação aqui é uma situação em mosaico.
porque o Brasil precisa de acesso à fronteira sul da faixa de Gaza e, portanto, eu preciso de um diálogo, de um entendimento em relação com o Egito. Da mesma forma, hoje, nós observamos que rota de retirada não é mais pelo sul apenas, mas estamos tendo a possibilidade de transportar brasileiros pela via do próprio território israelense, Cisjordânia, rumo à Jordânia. Então eu tenho que ter diálogo também com o governo israelense, sempre nessa situação, mas a própria autoridade palestina na Cisjordânia e, obviamente, o governo da Jordânia, que é o último país de acolhida, como no Egito no Sul, mas o último país de acolhida para o quê? Para a saída dos cidadãos brasileiros dessas localidades rumo ao nosso território. Então você percebe, Kobayashi, que aqui os interlocutores são muitos e necessários, mas um que é inexoravelmente necessário é o governo israelense, né? Nessa perspectiva de viabilizar um acesso também seguro de retirada à população israelense. Quanto ao Hamas, o diálogo me parece que está sendo de forma indireta, por via do governo do Catar. O Catar está tendo aqui um protagonismo no processo de mediação com o Hamas, nesse exercício de viabilização interna de ações, inclusive humanitárias. Por quê? O Catar, lembre-se sempre, é o espaço hoje de acolhimento, né? O espaço central aí das ações políticas da Irmandade Muçulmana, e o Hamas é um braço radical palestino da Irmandade, mas que detém bom diálogo com o governo do Catar. Então, basicamente, esses são os atores que o Brasil deverá manter com perenidade as discussões para a viabilização das ajudas humanitárias e da retirada de cidadãos brasileiros. E, professor, daqui a pouco eu vou perguntar para o senhor sobre uma conversa que o embaixador Mauro Vieira teve com representantes do Egito para essa liberação dos brasileiros, mas antes eu quero que o senhor acompanhasse uma reportagem falando também sobre resgate de brasileiros. A Força Aérea Brasileira resgatou mais de 30 brasileiros que estão na Cisjordânia. Luciana Verdolim. A viagem durou mais de 20 horas. O VC-2 da Força Aérea Brasileira saiu de Amman, na Jordânia, às 4h50 da tarde da última quarta-feira, 10h50, horário aqui de Brasília. Fez paradas em Roma, na Itália, em Las Palmas, na Espanha, e no Recife, onde desembarcaram 6 passageiros. Aqui em Brasília, o avião pousou pouco depois das 8h30 da manhã, trazendo de volta 26 pessoas que fugiram da guerra. O primeiro a desembarcar na capital do país foi um garotinho que vestia uma camisa da seleção brasileira. As cores nacionais foram vistas em camisas e bandeiras. E na chegada, ninguém escondia a alegria e a emoção de retornar ao país. Eu tenho orgulho de nós brasileiros. Nós somos brasileiros, eu sou palestina também, brasileira. Mas eu tenho sangue de brasileiro e palestino. Eu tenho orgulho de vocês, aqui do Brasil todo, viu? Eu tenho orgulho que eles tiraram nós de lá e nós vem para cá. Viva Brasil! Viva a gente! Ao todo, o voo trouxe 30 brasileiros, uma jordaniana e um palestino, vindos da Cisjordânia. 11 homens, 10 mulheres e 11 crianças que, com a ajuda da representação brasileira lá em Ramallah, conseguiram cruzar a fronteira com a Jordânia. Como está mais longe do conflito, o governo brasileiro teve mais sucesso e agilidade na negociação para a retirada do grupo, que tem representantes de 12 famílias. Entre os adultos, 2 são cadeirantes. Como tem acontecido em todos os voos, uma equipe médica acompanhou o grupo durante a viagem e levando em consideração que existiam desde crianças de colo até idosos com comorbidade. Foram prestados, segundo o capitão médico Gustavo Costa, vários atendimentos a bordo. A gente tinha desde pessoas muito idosas até crianças de colo. Nós tivemos mais ou menos umas 12 a 13 consultas entre psicológicas e médicas a bordo. Como eu salientei no começo, eram casos simples de resolver, né? Obviamente que as intervenções psicológicas, elas são mais de amparo, então alguns casos possivelmente serão
conduzidos daqui para frente de uma forma mais continuada. Com esse novo voo que chegou aqui a Brasília, já chega a 1.445 o número de passageiros transportados em 9 voos da FAB, da Força Aérea Brasileira. Ainda existe um avião no Cairo, aguardando a liberação daqueles 2 grupos de brasileiros que estão ainda na faixa de Gaza, esperando autorização para cruzar a fronteira do Egito. Vale lembrar que esse grupo que chegou da Cisjordânia estava numa situação mais tranquila do que o grupo que ainda hoje está em Gaza, mas menos segura do que os brasileiros que se encontravam em Tel Aviv e foram repatriados nos primeiros voos. Agradecemos muito a nossa pátria e o nosso pessoal e a Marinha e as Forças Armadas. Muito obrigado por tudo que eles fizeram para nós aí. Qual era a situação do senhor lá na Cisjordânia? A situação é insuportável. Guerra, a gente não tinha liberdade, não tinha onde se movimentar de um lugar para outro, tudo cercado, todas as barreiras. É muito difícil demais, realmente, a nossa vida lá, a vida dos palestinos. Todos os passageiros que desembarcaram aqui em Brasília fizeram um processo de imigração no aeroporto internacional, que fica bem ao lado aqui da base aérea. Eles foram levados de ônibus. O VC2 da Presidência da República vai passar agora por manutenção preventiva. Não há expectativa de que ele retorne ao Oriente Médio. De Brasília, Luciana Verdolim. Bom, professor Danilo, é claro que essa saída de brasileiros na Cisjordânia é uma situação menos complicada do que na faixa de Gaza. Mas o embaixador brasileiro Mauro Vieira, como nós já destacamos aqui, conversou com representantes do Egito e deve conversar também com o governo de Israel nessa tentativa de libertar os brasileiros. Mas eu queria que o senhor fizesse uma comparação desses 2 locais naquela geografia que a gente vem acompanhando do Oriente Médio. Lembrando sempre, né, Tiago, que a Cisjordânia está sob controle, primeiro, do Al-Fatah, que é um movimento secular que remonta um outro movimento político chamado OLP, Organização de Libertação da Palestina. Então, ele é um movimento nacionalista. Teve lá na década de 60 uma vinculação com ações terroristas, depois com o quê? Com o Acordo de Oslo, na década de 90, em 93, nós vamos observar que, sob liderança do Yasser Arafat, do outro lado, Isaac Rabin, enquanto primeiro-ministro de Israel, com também o então ministro das Relações Exteriores, Shimon Peres, eles compuseram esse acordo e se criou a Autoridade Palestina. Uma autoridade que, insisto, Tiago, não é ainda um Estado. E não tem soberania, por isso que é uma autonomia. Então, a situação ali na Cisjordânia não é uma situação de conflito direto, porque, na verdade, o Al-Fatah, politicamente, ele é um movimento oposto ao Hamas, que desde os anos 2000 tem o controle da faixa de Gaza. Houve, na época, no início dos anos 2000, uma retirada de forças israelenses que ocupavam aquela região. Haveria eleições gerais, onde buscava-se uma legitimidade política da autoridade palestina naquela região, mas o Hamas acabou dando um golpe ali e, até hoje, detém o controle daquela região. Então, a situação de conflito está especificamente na faixa de Gaza, está especificamente voltada ao Hamas e, entretanto, o que me preocupa, Tiago, é que já estamos percebendo, é aquilo que eu falei com a Dora Kramer, né? Já estamos percebendo uma sensibilização em relação à ação militar israelense na faixa de Gaza, em relação aos civis, o que já está gerando um sentimento inamistoso de cidadãos palestinos na região da Cisjordânia. Então, é uma situação que Israel também deve se atentar, para que os conflitos não se espalhem em território que, originalmente, não era o território de conflito, sob o controle do Hamas. Então, volto a insistir, o conflito está na faixa de Gaza, sob o controle de um movimento jihadista, de índole terrorista, chamado Hamas,
e ali está o problema e a dificuldade de tirar a população dali. Porque, Tiago, para concluirmos, Hamas é o braço radical da Irmandade Muçulmana. A Irmandade Muçulmana no Egito é tratado hoje como um movimento terrorista. O medo é abrir as portas da fronteira sul e termos, aos olhos egípcios, uma fomentação de instabilidade política interna. Né? Mas o que nos parece, o Egito está se sensibilizando, não só o Brasil, mas a outros países, mas num processo de conta-gota, na perspectiva da acessibilidade de cidadãos estrangeiros para o território egípcio. Professor Danilo Porfírio de Castro, de Relações Internacionais do UniCeub e também do IDP em Brasília. Obrigado, professor, mais uma vez pela participação. Um abraço. Agradeço, um abraço a todos e até a próxima.